Milagre da manhã. Você acredita nisto? Você acredita em milagres? Eu quero ler contigo um artigo, o último artigo que nós colocamos no nosso site, no VVY School, e eu quero então discorrer um pouco sobre esse artigo com vocês, ok? Esse aqui é o site do VVY School, como você vê na tela. Se você ainda não conhece, estará aqui no link da descrição. Você vai ter aqui em atuação artigos, é o que está aqui disponível. Antes de lermos, eu quero te convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal do VVY School, por favor, inscreva-se, ative esse sinalizador ali, certo? Para você receber as atualizações. Se você gosta do vídeo, este ou outros que você assistir, curta, compartilhe, porque infelizmente esta é a métrica do YouTube e isso ajuda a propagar o que realmente tem valor. Se você acha que isso que eu estou colocando aqui no nosso canal tem algum valor para você, pode ter também para outras pessoas, então faça essa gentileza. Milagre da manhã. Para quem não conhece esse tema, tem sido muito difundido, né, graças a um livro que foi lançado aí já há algum tempo e muito se fala. E eu gosto, às vezes, de tentar trazer um pouco mais às claras aquilo que está sendo mal apresentado de forma um pouco desvirtuada, não é? Então, a ideia é que nós temos realmente na manhã alguns fatores que ajudam, favorecem o nosso processo de desenvolvimento e aprimoramentos, porque existem condições no nosso dia, na nossa distribuição de horários, e não é uma coisa pessoal, não é uma coisa que a gente define, mas a própria estrutura do universo, a estrutura de inteligência do planeta, do universo, ela é feita de tal forma com que cada momento do dia tem uma vibração e frequência. Então, o horário da manhã ele é propício a isto. Isso está dentro do conhecimento védico. Agora, existem alguns parâmetros definidos dentro dessa ciência que realmente auxiliam. Agora, existem outras que nós devemos considerar, sempre considerar tempo, lugar e circunstância onde nós estamos, o tempo que nós temos ou a nossa dinâmica do dia, e também as circunstâncias que podem impor isto para a nossa prática do dia a dia. Então não é uma regra, não é uma lei que nós devemos nos adaptar e seguir, não é? Temos que sempre considerar estas condições, tempo, lugar e circunstância, de como nós podemos então, dentro disto, viabilizar aquilo que nós nos propomos ou aquilo que nós vemos como realmente importante e de valor para a nossa vida. Porque às vezes quando nós definimos alguns critérios, isso acaba criando então ansiedade, um pouco mais até de distúrbios, perturbações, e assim, desequilibra, vai na contramão daquilo que nós nos propomos. E é justamente o que tem ocorrido. Você cria aí uma legião de pessoas que acabam procurando por esses benefícios, né, do milagre da manhã e acabam por ficarem neuróticos, paranoicos, doentes, porque não estão conseguindo seguir a disciplina. O importante é entender o seguinte: tudo isso que é falado hoje em dia nesses meios e que se propaga essas ideias é apenas assim uma camada muito superficial e fantasiosa do que realmente é importante considerar. Para quem não me conhece, eu vivi durante 10 anos como monge, foi assim uma fase da minha vida muito importante, uma fase que marcou muito a minha trajetória, o meu desenvolvimento como pessoa, desenvolvimento como profissional até. Agora, existem dentro de uma vida monástica regras, regulações, disciplinas, que elas estão todas pautadas justamente nesses elementos que são muitas vezes apontados, né, por esses influências, por essas mídias, por essas tendências fantasiosas e muitas vezes modistas que surgem. Por quê? Você pega um conteúdo de um contexto específico e pulveriza isto
para a mídia, certo? Para os meios de comunicação, para qualquer outro elemento e ambiente. E aí o que acontece é que você acaba dando maior ênfase em questões que são superficiais, não são fundamentais, não são os elementos essenciais daquele processo, daquela disciplina. E isso acaba deturpando por completo, porque aí o que se difunde são elementos que na verdade não trarão resultados palpáveis, resultados essenciais para as pessoas. E durante esta minha prática, essa minha temporada de vida monástica, nós tínhamos regras. Essas regras existem até hoje, disciplinas que nós seguimos. Para quem vive no templo, ainda essas disciplinas são seguidas em sua maioria. E então nós temos ali alguns princípios, são princípios bem básicos, que determinam o horário de você acordar, as primeiras atividades que você faz ali ao acordar, as práticas que você terá durante as primeiras 1 a 2 horas do seu dia, depois algumas atividades que fazem parte dos seus compromissos, aí claro, dentro do ambiente monástico, certo? Mas toda a estrutura, toda a dinâmica que é aplicada dentro da vida monástica, ela é a base do que nós vemos hoje difundido como milagre da manhã. E aí então nessa parafernália de conceitos e de histórias e de conceitos que são deturpados e difundidos, nós vamos ter então alguns mitos criados. Eu aqui elenquei apenas 5 deles que podem de repente estar prejudicando o seu processo caso você esteja seguindo um pouco dessas ideias do milagre da manhã. A ideia que eu trago é que existe uma verdade por trás desse milagre, porque sem considerar essa verdade, naturalmente não haverá nenhum tipo de milagre, é uma grande mentira tentando te enganar, tentando te confundir mais do que te ajudar. Então, vale a pena você ler esse artigo e eu coloco aqui como armadilha, o meio de você sair dessa armadilha. Esses 5 mitos são então elencados aqui como junte-se ao clube das 5 da manhã. Existe hoje em dia, né, alguns lugares, sites, comunidades em que você se junta ali a um grupo de pessoas que, como você, estão ali fazendo esse grande esforço de acordar às 5 da manhã. Aí acorda às 5 da manhã, tira a sua foto, faz ali a sua exaltação exibicionista, muitas vezes, e aí compartilha isso nas suas redes, né? Quer dizer, eu acordei às 5 da manhã. Que benefício isso vai trazer? Se você simplesmente vai se preocupar em acordar às 5 da manhã e não tem nenhum elemento, nenhuma outra funcionalidade um pouco mais valiosa para você fazer. Então não tem nenhum sentido você simplesmente acordar às 5 horas da manhã para poder fazer parte de um clube, certo? De uma comunidade de outras pessoas que estão acordando às 5 da manhã. Então é uma grande besteira, porque se você não acorda aquele dia às 5 da manhã, você já se sente completamente inferiorizado, rebaixado, menosprezado e sem valor algum porque você não conseguiu acordar às 5 da manhã. Então, primeiro ponto, você tem que considerar o seu estado, né? Qual a sua condição? Você dormiu cedo para poder acordar às 5 da manhã? Se você não acordou, aliás, não dormiu cedo, não vai adiantar você acordar cedo, 5 horas da manhã, porque o seu dia vai ser péssimo. Você não vai estar com energia, não vai estar com condições adequadas para realmente fazer do seu dia algo que tenha sentido, tenha valor. Então, se você dormiu cedo, ok, mas se você não dormiu, você tem que ter essa flexibilidade de não se martirizar por não ter conseguido acordar às 5 da manhã e sentir que você está fora do jogo simplesmente porque acordou 6 horas, 7 horas, 8 horas, 10 horas. Então, o primeiro ponto é tentar entender que tudo está em você. Você não pode se condicionar a algo que vem de fora. Se naquele dia você não pôde acordar às 5, não tem problema, você não pode se martirizar, como eu disse. Então tente deixar isso de lado, não faça parte de clubes, essa coisa de clubes, essa coisa vai apenas te pressionar mais, vai te criar uma mentalidade de competição e de o que é chamado de food, né, de você sentir que está fora. Né? E quando você sente que está fora, meu amigo, é terrível, porque você vai sentir que você está perdendo algo que na verdade é apenas um conceito mental, não é algo real.
Depois o segundo elemento aqui é o resultado das 14 diferentes atividades antes do café da manhã. Isso é uma regra assim totalmente inválida, totalmente infundada, em que o resultado do seu dia dependerá das 14 primeiras atividades que você fizer naquela sua manhã. Agora imagine se você acorda pela manhã e você tem, sei lá, 14 perfis no Facebook, 14 perfis nas suas redes sociais. Você vai fazer 14 atividades que serão quais? Colocar ali que você acordou às 5 da manhã nas suas 14 redes sociais? É uma grande ilusão você pensar que as 14 atividades diárias que você acorda e já faz ao primeiro momento do seu dia irão mudar o seu dia. De forma alguma isto é viável, de forma alguma isto é verdadeiro. É claro que se você elencar 3 atividades básicas de se banhar, meditar, estudar, isso sim poderá trazer uma grande diferença. E lembre-se, banhar-se, meditar e estudar. Não estou nem falando de atividades físicas. Nem estou falando de atividades físicas, porque tem um elemento importante que a gente vai ver já já. Então, 14 atividades, elas devem ser atividades que você vai selecionar. Não precisa ser 14, não tem 14 atividades. Se você colocar um múltiplo aí de 7, então, metade disso, ou até menos, 3 atividades do seu dia pela manhã poderão fazer significativa diferença. Então não cria esta paranoia de 14. De onde tirar esse número? Então é uma grande besteira. É uma grande besteira. Depois nós temos o café da manhã é a mais importante refeição do dia. Agora imagine uma pessoa que está numa situação na qual ela tem que acordar cedo e de repente aquele dia ela não pode trabalhar. O dia dele será terrível. Ele não vai nem almoçar nem jantar porque ele perdeu a refeição mais importante do dia. Então se você vai já fazer o seu café da manhã como vendo nele o elemento ali mais importante da sua refeição diária, e se naquele dia você tem apenas um café para tomar, não tem nenhum pão com manteiga, não tem um queijo, não tem uma fruta, não tem nada, você vai considerar que aquele café da manhã é o mais importante do seu dia, a sua refeição mais importante? É óbvio que não tem nada a ver isto, certo? O importante é óbvio, todas as refeições são importantes, qualquer atividade sua será importante se você estiver com a mentalidade correta, com a consciência correta. Este é o ponto importante. Então, é óbvio que também se você acordar e você já de cara, né, acordar para tomar o café da manhã, seu organismo não está preparado para isso. Seu sistema digestivo não está preparado para isso. E você vai comer o que? Uma mesa de refeição logo pela manhã? Não faz sentido. É óbvio que pela manhã você tem que se alimentar de maneira saudável, não é? Não ingerir coisas que irão tirar a sua vitalidade do seu dia. E também sem essa paranoia, né, de que você tem que tomar tal coisa, tem que comer tal coisa. Aquilo que o teu corpo se adequa, aquilo que é feito para ser bem adequado e bem funcional ao seu corpo, certo? Tem pessoas que não se adaptam a tomar um café da manhã muito vigoroso pela manhã, entende? Tem pessoas que se sentem melhor quando ela realmente toma leite. Ah, mas leite não pode? Ok, se você é vegano, então não toma leite. Vai tomar o café? Ah, mas café é estimulante. Então você vai fazer o quê? Você vai comer pão? Coma pão. Tome o leite. Coma o queijo. Como o que for. Mas entenda o seu corpo. Entenda a dinâmica do seu corpo e como essa dinâmica pode favorecer o seu dia, a sua prática, as suas atividades do seu dia. Não crie obstáculos. Se você definir que isto é o mais importante, você vai criar um obstáculo quando aquilo que é mais importante não está alinhado com aquilo que você acredita ser importante. O que é importante para você no café da manhã? Aquilo que você considerar que é importante para você no café da manhã, simplifique e tenha isso no seu café da manhã. De repente pode ser apenas 3 castanhas, não é? Você tem que definir isto. Então cabe a você. O outro mito. As primeiras horas da manhã são melhores para exercícios físicos. Isso aqui é uma grande falácia, mentira, não é verdade. Imagine que você acorda às 5 horas, já com o tênis do lado da cama e já sai para correr. O seu corpo ele está num estado de repouso ainda.
Como que você vai colocar o seu corpo para atividades físicas? Tudo bem, você quer exercitar o seu corpo. Então, yoga, uma prática de yoga, saudações ao sol, certo? E não atividade física. Você vai levantar cedo para ir para academia, entende? Essa paranoia da academia hoje em dia é um problema. As pessoas elas estão lesionando seus sistemas articulares justamente pela falta de preparação. O corpo está em repouso, você já pega o corpo e leva ele para a academia para se sobrecarregar. Não. Antes da academia, faça as 3 coisas mais importantes. Banhe-se, medite, estude ou leia. Depois disto, faça uma prática de yoga. Tudo isso vai tomar menos de 1 hora. Aí, alimentação, faça uma alimentação leve. E aí sim, vá para a academia. Da academia, vá para o trabalho. Então você tem que ter essas 3 regras principais iniciais, elas são as mais importantes. Banhe-se, medite, estude. Aí depois você faz suas atividades físicas. O 5º mito. Amanhã deve ser uma grande manhã. Uma grande manhã. Imagine se de repente você já tem definido, né, que o seu dia tem que ser. Amanhã tem que ser maravilhosa. E aquele dia você acorda e de repente alguma coisa não foi legal, o seu sono não foi bom, entende? Você recebeu uma mensagem de alguém que você não queria, ou você viu alguma coisa que não te fez. E aí? Estragou teu dia, estragou tua manhã, estragou tudo. Nunca podemos criar uma expectativa maior do que a realidade. A realidade é aquilo que você está apreendendo no momento, baseado naquelas experiências anteriores e dentro de uma perspectiva possível futura. Se você teve um dia maravilhoso, um dia que deu tudo certo, amanhã que foi toda ela bem engendrada, e de repente no dia seguinte você tem a mesma expectativa do dia anterior e não vai ser igual, então você vai se frustrar. E a frustração é garantida porque nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias são diferentes, nenhum dia é igual ao outro. Então essa ideia de que amanhã deve ser uma grande manhã, o dia que você tiver uma manhã que não foi tão grande, você vai frustrar. E essa frustração vai te arrastar para o dia todo. Então seu dia vai ser péssimo porque você teve uma manhã que não foi uma grande manhã. Então desapegue dessa ideia. Uma outra falácia muito grande. E aí eu queria ler só essa última parte aqui que é importante. Guarde apenas esta ideia para praticar no seu dia a dia. Como isso, você verá que existe uma dinâmica inalterada que paira sobre a realidade sensorial, que percebemos nas coisas, fenômenos e situações passageiras da vida. Este é o essencial de tudo o que fazemos. Não é o que fazemos, mas como fazemos. É o que fazemos sobre a visão que temos daquilo que não depende de nós, que está ali, mas que se revela como grandiosa pelo simples fato de nos colocarmos de forma correta, natural e simples diante da vida, sem complicações e crenças ilusórias que apenas desviam nosso foco, fazendo com que deixemos de ser plenamente o que somos para nos diluirmos no grande holograma homogêneo da aparente felicidade proposta por modismos tendenciosos. Para isso, não crie expectativas e, ao mesmo tempo, contribuirá para a construção saudável do dia. Então, deixe de lado essa ideia toda de milagre da manhã, se ela não tiver uma verdade sobre o milagre da manhã. Às vezes essas colocações são um pouco frustrantes para alguns que gostam de acreditar em falácias midiáticas, mas independente disso, qual for a sua opinião, deixe nos comentários e eu terei grande satisfação em saber o que você pensa a respeito disso, ouvir as suas críticas, ouvir as suas sugestões. Sua opinião é muito importante, ok? Então eu aguardo e em breve estaremos com um novo vídeo. Até a próxima. Namaskar.